imediato passar a palavra para o nosso consultor jurídico, consultor do Fórum e da ABRAF por mais de 50 anos já. Da ABRAF não, da BMS. Da ABRAF também, né? Bom dia a todos. Quero agradecer a BMS por esse convite. Prezado secretário Sartori, que tem encontrado em vários locais desse país aqui, que está rodando com as séries em ação, que é uma coisa que a gente tem que fazer o registro desse trabalho. E professor Celso Nisquier. Secretário, dia 9 de maio, nós comemoramos 12 anos discutindo o decreto 5773. Porque cada secretário que vinha dizia que ia mudar. E poucas mudanças ocorreram, com exceção da mais significativa, que foi com o decreto 8754, que foi praticamente o último ato da presidente Dilma. Né? E hoje, vendo a primeira parte desse seminário, e com a palavra da presidente do INEP, é um alento verificar que parece que estão revisitando a origem, efetivamente, dos sinais e, principalmente, do sistema de avaliação do país. O Fórum, em 2008, fez um trabalho, logo quando se publicou os indicadores de qualidade, em que os indicadores de qualidade, falando aqui CPC e IGC, propriamente dito, serviram como forma, na realidade, de ser o referencial de avaliação, em detrimento da avaliação in loco, inclusive com criação de medidas cautelares, restrições, que realmente criou um setor bastante complicado. E, em 2006, quando foi editado o decreto 5773, ficou muito claro que havia um grande objetivo de sistematizar um processo de supervisão, mas desprestigiando a avaliação. Naquele trabalho, naquele momento que o Fórum fez, ele fez uma crítica, inclusive dizendo que estava sendo desrespeitada a portaria número 300, que tratava, então, da avaliação e de como a avaliação era feita dentro de uma instituição, num processo de diálogo, dialógico, né? E, para nossa surpresa, a resposta foi a revogação da portaria. Né? Então, substituiu todo um formato até então existente de avaliação. E quando a gente vê a professora Fini falando de que a CPA será valorizada, naquele momento o Fórum fez aquele trabalho demonstrando que a CPA é um momento de contraprova, um momento importante da instituição demonstrar qual é o seu trabalho. Então, me parece que esse é um momento bastante importante e, ao mesmo tempo, a gente vê que várias coisas, temas que foram aqui postos, foram objeto de discussão realmente com todas as entidades, buscando principalmente a simplificação em determinados processos, mas principalmente da confiança, porque muitas vezes parecia que a instituição, com todo respeito, parecia que era bandida. Nunca estava certa, sempre tinha um problema, os documentos não eram validados. O processo de transferência de mantença demorar 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, por exemplo, e é um problema complicadíssimo, porque, do ponto de vista comercial, já é feita a transferência de mantença, mas, do ponto de vista regulatório de políticas públicas, não é feita. Então, você corre o risco de fazer uma fusão e, de repente, não conseguir concluir o processo, porque o efeito, do ponto de vista da política pública, ou seja, do aluno, ele não consegue manter-se dentro do programa. Então, me parece que esse, por exemplo, é um tema importantíssimo, assim como outros, como o laudo, há necessidade de confiar no sistema, a fim de que ele declare pelos seus profissionais que a instituição tem sustentabilidade financeira. A gente via processo engraçadíssimo. A mesma mantenedora, um com conceito 5, outro com 4, outro com 2, para o mesmo quesito. Né? Então, isso realmente acho que traz uma coisa bastante importante. Há uma preocupação que eu não sei, e aí depois o senhor pode dizer. O decreto 8754 ele trouxe uma lógica diferente do ponto de vista da avaliação. Ele considerou, num primeiro artigo, que os sinais é realmente a referência para a regulação,
conforme o artigo 2º da Lei 10.861, mas, mais adiante, ele diz que, no processo de avaliação para efeito de atos autorizativos, será considerado o conjunto dos indicadores. Então, isso poderá ocorrer que uma instituição em 10 dimensões ou em 5 eixos tira 5 em quase todas, mas num, se tirar um conceito 2, ela vai ter problema com esse processo. Então, isso eu não sei se foi recuperado nesse processo decisório. Acho que tem uma outra coisa que não foi falada, mas eu tenho a impressão que isso talvez se resolva no âmbito do Conselho Nacional de Educação. Indiscutivelmente, o Conselho Nacional de Educação resolveu ser o conselho que já foi no passado. Um órgão de Estado, decisório e contributivo com políticas públicas, inclusive como um processo de orientação. O que aconteceu durante muito tempo, que o Conselho passou a ser quase um órgão de validação. E uma das propostas que foi feita da necessidade da possibilidade dos recursos também ter efeito suspensivo. Da possibilidade diante da gravidade. Pode ser gravidade tanto de um ato como do outro. Mas é importante a análise disso para efeito de que não se pratique um ato injusto, um ato que, às vezes, não há o que fazer, quase uma pena capital. Nós tivemos muito tempo isso, infelizmente, os cursos de engenharia sofreram demais no país. 4, 5 anos. Uma das propostas que eu vi, que eu acho que é extremamente importante, é que, havendo uma medida cautelar, mas, ao mesmo tempo, com o processo de saneamento, há um prazo concreto de conclusão, e isso é extremamente importante. Já houve o prazo em que a instituição estabelecia qual era a sua condição, 30, 60, né? 6 meses ou até 1 ano, mas o problema é que não tinha o processo de conclusão da análise. E aí a instituição ficava 2 anos com uma medida cautelar, não conseguia cumprir, né? Acho que outro ponto que foi colocado, acho que vai depender isso de regulamentação, que também é um avanço, é em relação aos cursos tecnológicos, que, pela sua característica, em função de ter eixos, a autorização no processo de 1 ano e meio, 2 anos, realmente é complicado, difícil, moroso. Outro ponto que eu não sei se foi conseguido ser vencido, porque isso não se resolve só por decreto, mas eu sei que a série estava trabalhando nesse sentido. A Lei 10.870, ela estabelece um ciclo de avaliação, e isso é extremamente complicado, né? No máximo de 3, 5 a 10 anos. Né? E uma das propostas era de fazer no mínimo de 6, de 12 anos, e de acordo, inclusive, com a avaliação in loco realizada, esse processo seria simplificado por uma avaliação de continuidade. Acho que isso, se for aprovado também, ela é importante. Tem outro ponto que vem, na verdade, sendo discutido desde o decreto 2.207. Nós já tivemos o 2.207, o 2.336, o 3.860, o 5.773, né? O 8.754 foi mais um puxadinho, né? O decreto 573 foi o decreto ponte, né, que falavam, né? Esse aqui é o decretão. Em todos eles, se foi colocado sempre a necessidade da exigibilidade de apresentação de CND. E já tem várias decisões judiciais, inclusive de natureza coletiva, e que depois tem que ser reformulada pela mudança do decreto. As decisões, inclusive já com trânsito julgado, ela sempre trata de que o Estado não cabe utilizar esse meio para busca de pagamento de tributo. Não sei se isso vai permanecer, mas isso pode ser uma zona de conflito. Acho que outro ponto que foi colocado também, que é a questão da caducidade do ato, eu acho que ele tem 2 lados importantes. Primeiro, que a caducidade ocorrendo, e como era antes, era uma pena realmente capital por causa dos 2 anos. Agora pode-se utilizar o protocolo, ou seja, pode-se utilizar o calendário regulatório, e isso que estava numa portaria agora está inserido, ao que me parece, no decreto. E realmente, às vezes, a instituição ela tinha um curso indeferido, e aí ela tinha uma penalidade de 2 anos, mas, no fundo, o direito de avaliar tem que ter. Ela pode ser punida pela própria avaliação
ineficiente, mas desde que garanta o direito em relação a isso. É compreensível o problema político em relação à questão dos conselhos, mas talvez uma preocupação, e que acho que precisa estar no radar, é de que os conselhos também não avançam para outros aspectos, e que já vivenciamos isso. Uma vez nós tivemos reunião no fórum, estavam lá 3 conselhos, trazendo lá o currículo mínimo dos cursos de engenharia, o outro de fisioterapia. A gente dizia, currículo mínimo acabou com a LDB. Por que nós estamos ressuscitando um assunto que realmente não faz mais sentido, até pela lógica que nós vivenciamos pós-LDB, com diretrizes curriculares? Então, o risco dos conselhos partir por um processo de monitoramento na inversão das suas competências, que é realmente cuidar da questão, principalmente profissional, ou seja, no exercício profissional. E acho que, nesse sentido, tenho certeza que deve ter sido tomados os cuidados necessários, porque, mesmo em relação à OAB e ao curso de medicina, o critério é opinativo. Nós já tivemos portaria 147 que inverteu, ou seja, se houvesse a manifestação contrária do Conselho, já havia impugnação direto para a CTA. Então, ou seja, um curso de nota 5 valia menos, numa avaliação in loco, do que uma manifestação de um Conselho, que nem tem o preparo, muitas vezes, necessário. Nós vimos hoje, aqui na parte da manhã, o quão complexo é um processo de avaliação, o quanto se discutiu, né, nos as 10 dimensões, os 5 eixos, as dimensões dos cursos, e quanto tempo isso sendo aplicado e verificando que tem distorções, que tem problema. Quer dizer, não é simples, é um processo bastante difícil, né, de se fazer. Então, é um cuidado que nós precisamos ter realmente em relação às corporações, né? Eu acho que tem vários aspectos aqui que foram postos que realmente são positivos. Tem várias portarias que dependerão de publicação, e aí que é importante que esse processo seja bastante simplificado, né? Elogiar realmente um momento que nós estamos vivendo, porque a gente sempre teve problema. Uma hora a série estava bem, tinha um bom diálogo, e o INEP não tinha um bom diálogo. Aí, quando tinha um bom diálogo com o MEC, não tinha um bom diálogo com as séries. Parecia conversa de negociador, né? Um bate, outro assopra. Um bate, outro assopra, né? Então, a grande dificuldade que se tinha. E até quando houve a paralisação do processo de avaliação in loco, em função até do decreto 90.057 da portaria número 11, é óbvio que todo mundo ficou meio preocupado, né? Será que agora o INEP não vai criar problemas? Mas a gente verificou que o que foi posto aqui foi adequar o que a própria portaria e o decreto colocam, como, por exemplo, ambiente profissional que não estava previsto, a própria análise de polo, que é um outro conceito, parcerias, né? Então, acho que hoje se percebe claramente que se tem uma adequação. Eu queria dar uma sugestão nas portarias, a exemplo do que vocês fizeram com a portaria 15 de 2017. Ela teve um mérito de trazer os anexos de formulários. Porque qual é o grande problema? Muda-se muitos dos funcionários, e a portaria 15 é que trata da renovação da certificação das entidades beneficentes de assistência social. E ali tem vários anexos que são formulários. Nós estamos vendo aí que tem formulários de simplificação, de auditoria, de laudo, para deixar claro o que isso será apresentado, a fim de que seja um processo mais fácil de instrução, principalmente nesses processos que dependam de documentação, né, que acho que facilitaria bastante. Então, acho que esses são os pontos macros. É importante, acho que eu soltei algumas perguntas para o secretário, eu gostaria que fosse enfrentado, mas acho que parabéns a esse momento, e esperamos realmente que o Brasil avança. E tem um dado que o senhor colocou que foi bastante importante: a diminuição do estoque de avaliação.
Essa diminuição de estoque de avaliação com processo simplificado, sem dúvida alguma, vai facilitar a vida de todos nós que trabalhamos. Por último, secretário, eu só queria que o senhor explicasse um pouco mais a respeito da autonomia da criação de cursos fora de sede no conceito 5. Gostaria de entender um pouco. 4, para a criação de cursos fora de sede dentro do Estado. Não é? Muito obrigado.